Tenho hoje o prazer de ter comigo Paulo Lencastre, professor, investigador e consultor na Universidade Católica Portuguesa. O professor Paulo Lencastre é, a nível da academia, não sei se um dos maiores, mas talvez o maior especialista na área de branding. Ele já publicou alguns livros só ou em coautoria, como Os Novos Horizontes do Marketing ou O Livro da Marca, assim como, naturalmente, que ao longo da sua vida académica, diversos papers sobre o tema. O professor Lencastre foi professor convidado da Pontifícia Universidade, não sei se foi, se ainda é. Ainda ando muito brasileiro, ó Carlos. Ainda ando muito na PUC, especialmente na PUC do Rio. Muito bem. Mas estou a dizer, professor convidado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, da de São Paulo e também cá em Portugal, no ISCTE, na Porto Business School e na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Pelo conhecimento que tenho, é licenciado em Economia pela Universidade do Porto e tem um Master e um doutoramento em Ciências Económicas pela Universidade Católica de Louvain. Muito bem, Paulo, é um prazer tê-lo aqui à minha frente, embora no ciberespaço, mas de qualquer forma é uma maneira de podermos conversar um bocadinho. Muito obrigado por ter aceito. E então tinha aqui um conjunto de perguntas que não são exatamente rígidas, mas em torno do qual podemos fazer talvez a nossa conversa, como eu costumo dizer. Eu não sou jornalista e, portanto, posso-me dar ao luxo de ter uma série de erros que são conversas, na realidade não são entrevistas. Bem, uma questão que eu tenho pensado muitas vezes desde o início do marketing, que se refere que o cliente está no centro das estratégias de marketing. Nós estamos estafados e cansadíssimos, não é, de ouvir falar nisto e de dizer isto, se calhar nas nossas aulas também. Aparentemente, pelo menos esta é a minha opinião, depois de mais de 50 anos, parece que isto não acontece, eu diria, um número largo de empresas. Eu não sei se concorda comigo, o que é que pensa sobre isto? Obrigado, Carlos. Acho que exagerou um bocadinho na minha apresentação, mas vamos passar por cima. Não exagerei nada. Obrigado. Pronto, fico muito... Dito por si, eu até começo a acreditar. Ora bem, mas fora isso, portanto, Carlos, deixe-me cá ver se eu lhe consigo responder em dois sentidos. No primeiro, é evidente que ainda há muita barbaridade em falta de atenção ao cliente. É evidente que sim. Mas, por outro lado, o Carlos e eu andamos metidos na academia e até, enfim, digamos, no mainstream das conferências sobre marketing e isso, e eu acho que, por outro lado, portanto, digamos que o óbvio, eu acho que sim, há muita falta ainda de marketing, mas o que eu queria de menos óbvio saltar consigo é que às vezes também se falou demais do customer. Ou seja, estou-me a lembrar de um dos nossos gurus de estimação, que é o Keller, Customer-Based Brand Equity, a marca avaliada a partir da reação do consumidor. E, portanto, quando nós estamos sensíveis para a questão do consumidor, e hoje digamos que falar de marketing, ninguém pode pensar que há marketing sem olhar para o consumidor, não é? A partir do momento em que há literacia de marketing, o que eu me parece é que talvez tenha exagerado na centralidade do consumidor, especialmente no co-branding de respeito. Eu estou sensível a isso desde sempre das aulas, quando digo meninos, pensem que uma marca é um sinal multipúblicos, aliás o problema é que é um sinal multipúblicos, tem que se dirigir a fornecedores, para além dos clientes, tem que se dirigir ao pessoal, para além dos patrões, enfim, e portanto há stakeholders, muitas vezes com interesses completamente opostos na relação de troca com a marca e que têm de ser geridos consistentemente pelo mesmo sinal. E aí é que às vezes a questão se põe. O excesso de cliente pode levar a criar, por exemplo, inconsistências, que nós hoje ouvimos falar todos os dias, porque não vou-lhe fazer a sua felicidade total, mas olhe que o seu pessoal não anda feliz, e por aí vai. E por isso, eu tenho sempre um bocadinho, até com a Ana Corte Real, chegamos a criar o conceito das miopias de branding,
E uma das miopias de branding era precisamente o customer myopia. Ou seja, epá, não penses que é só o cliente que é o teu stakeholder. Claro. E é nesse sentido, percebe? E depois também andei um bocado nestes últimos tempos, aqui com a minha equipe da Católica, a pensarmos em avaliação de marcas. E quando nós tocamos na avaliação financeira de marcas, e quando tocamos na avaliação financeira de marcas, ainda é mais evidente esta questão. Onde é que está o valor da marca? Está na margem que eu tenho com o cliente, a mais ou a menos, ou está naquilo que eu consigo negociar de melhor pela imagem, pela força da imagem que eu tenho junto dos meus outros stakeholders. Uma redução da taxa de juros no banco, conseguir condições muito melhores com os fornecedores e por aí vai. E, portanto, digamos, esta lógica de marca 360, eu parece-me que às vezes tem sido um bocadinho esquecida pelo excesso de foco no cliente. Não sei se consegui ser claro ou se baralhei ainda mais, mas... Não, acho que sim. Aliás, eu penso que tem sido um bocadinho essa a tendência. Por exemplo, até estou-me a recordar que até a AMA, a American Marketing Association, como altera de X em X anos a sua definição de marketing, na última ou na penúltima definição, já introduz bem a questão dos stakeholders, não é? Para descentralizar, ou não para descentralizar, para alargar o âmbito de facto da atuação. Exatamente. São relações de troca. São relações de troca que a entidade tem com os seus diferentes públicos. É isso. Portanto, é nesse sentido um bocadinho que eu vou. Sem dúvida que a centralidade do cliente é muito importante, o foco com o cliente é muito importante existir. Quando não existe é a total iliteracia de marketing, mas quando estamos dentro da literacia de marketing, há que não esquecer os outros stakeholders que têm que ser geridos consistentemente com os clientes. Claro, enfim, utilizando um bocadinho aquelas nossas terminologias, é um bocado centrar fundamentalmente na cadeia de valor total e não... Exatamente. E só não no ponto final da cadeia de valor. Porque senão basta que as coisas a montante não corram bem para depois o final não pode correr. Sei lá, a primeira gestão de marca é provavelmente com o meu front office, os meus empregados na loja. Exatamente. Se eles não estiverem contentes, o cliente não vai estar contente de certeza. Aliás, é muito comum, e designadamente nos grandes retalhistas, o cliente é maltratado, imaginemos, na caixa, qualquer coisa, quando vai fazer o check-out. Se aquilo corre mal, ele diz logo mal da marca, não é? Ele não diz mal daquele funcionário, não é? Ele diz logo mal, estes indivíduos, não é? Estes indivíduos... É isso. Claro. Ok. O Paulo fala nos seus livros, no modelo triângulo da marca. É evidente que eu não vou querer agora que esteja aqui a dar uma aula sobre esta questão, mas de sintetizar um bocadinho esse conceito, talvez não seja tão conhecido, enfim, pelo menos de muitas pessoas. Obrigado, Carlos, porque tem sido com essa lógica triangular que eu, enfim, praticamente desde que andei pela Bélgica a estudar marcas, especialmente depois do doutoramento, porque eu só comecei a trabalhar com marcas depois do doutoramento com o doutoramento e não antes, mas porque me cruzei com uma área que aliás o Carlos me ia depois perguntar, pensou que é a questão da semiótica, não é? Cruzei-me com a semiótica e portanto, e é daí que cheguei à ideia, não fui eu só, enfim, toda uma escola de pensamento, de tratar a marca do ponto de vista semiótico. E eu acho que isso é curioso, sem querer intelectualizar demais a questão. É engraçada porquê? Porque eu acho que nós, no marketing, como depois verifiquei noutras áreas, no direito, por exemplo, a marca para o direito e a marca para o marketing, é engraçado que aqui há uns, sei lá, 30 e tal anos, lembro-me de ir uma vez a Coimbra, a uma conferência sobre marcas na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E pronto, lá estavam os outros senhores a falar dos princípios da especialidade, o princípio do caráter distintivo e tal. E eu vinha ali também tenrinho e devia ser o único gajo que não era de direito na sala. Levantei os dedos, olha, e assim, e depois era aquela questão, a marca dos produtos e os labels e tal, e eu procurei, assim, muito a medo, porque era um terro, tinha tudo gente muito mais douta, a perguntar se não se poderia falar, assim, de uma certa destangibilização da questão dos serviços, por exemplo,
eu tinha andado a estudar um bocadinho a questão da marca país. Marca país, o quê? Não, parecia um escândalo. Ou seja, digamos, isto é impressionante porque isto parece absurdo, não é? Mas a forma como viviam separadas as disciplinas que tinham que tratar do branding profissionalmente era impressionante. Ora bem, e uma das coisas que, ao mesmo tempo, nós também, no marketing, também tínhamos uma certa dificuldade em configurar o conceito de branding. E então, porque tínhamos precisamente as tais definições das American Marketing Association, que iam mudando isso. E eu pareceu-me que, até depois, quando comecei a ter que dar aulas de marca, explicar um bocadinho o conceito, e porque as definições de marca no marketing eram relativamente fluídas, não era muito preciso. Mais ainda, tinham o problema dos livros do Kotler, que ponham o nome da marca no product mix, era o produto que tinha uma marca, não a marca que tinha o produto, enfim, são conversas dos anos 90. Pareceu-me que era interessante ir buscar, nomeadamente ao direito, um rigor que, por força daquilo a que o direito é chamado a fazer, é rigorosamente definir o que são as coisas e o que não são, para definir o que se pode fazer e o que não se pode, e pegar nas definições de direito para depois chegar a uma definição mais ou menos rigorosa de marca. Mesmo sabendo que o direito era limitativo relativamente à definição de marca, por exemplo, só aceitava no princípio marcas de produtos, não aceitava marcas de serviços e tal. E então, no direito, enfim, é completamente transversal a ideia, a marca é um sinal distintivo. Ora, um sinal tem uma disciplina que o trabalha, que é a semiótica. A semiótica é uma corrente da linguística, não vamos também agora para aí, mas que, na verdade, se dedica com um fundamento ao estudo dos sinais. Ora bem, e há várias correntes semióticas, mas uma delas, para chegarmos à questão do triângulo, define um sinal como qualquer coisa que está no lugar de qualquer outra coisa para ser interpretada por alguém. E esta tricotomia, para mim, foi muito útil para passar do direito, portanto, uma marca é um sinal, o que é um sinal, para uma definição de branding que procurasse evitar as tais miopias de pensarmos só na marca do ponto de vista dos sinais, pensar só na marca do ponto de vista dos seus produtos, pensar só na marca do ponto de vista de alguns dos seus stakeholders, nomeadamente os clientes, e, portanto, criar uma definição que, muito simples, é marca são três coisas, é uma identidade, um objeto e uma resposta. Sendo que que nos permite ainda fazer uma distinção que eu acho que é muito importante, Carlos, que é aquilo que nos falta na linguagem no português e nas línguas latinas, porque em francês e em inglês, e em espanhol e por aí é a mesma coisa, que é a diferença que os ingleses têm entre o brand e o trademark. Sendo que o trademark é aquilo que o direito chama marca, portanto é o sinal no sentido estrito, que é aquilo que se vende. Quando o Carlos diz que valem 300 bilhões a marca Microsoft, está a falar de quê? Está a falar do direito a usar aquele sinal. Isso é o trademark. Agora, a marca é isso? Não, a marca é muito mais do que isso. Portanto, a identidade da marca, que eu chamo o primeiro pilar, é o trademark, é aquela propriedade intelectual que tem um TM ou um R e que eu posso avaliar financeiramente e transacionar. Tem o objeto da marca, que é tudo aquilo que a marca faz, é onde nós vemos o trademark, não é? É o que fazemos com ele. E depois temos a resposta. E a resposta à marca, o que é? É olhar a marca, já não na perspectiva do trademark, já não na perspectiva do que ela faz, mas na perspectiva de como toda uma comunidade de diferentes stakeholders responde a ela. E costumamos então distinguir depois a resposta de marketing, e eu agora realmente entrei bastante na resposta financeira, ou na expressão financeira da resposta de marketing, portanto distinguindo essas duas respostas. A de marketing, enfim, com todas as variáveis que nós podemos conceber, organizadas aqui, acho que já foi pelo Kotler, não é? Em cognitivo, afetivo e comportamental, portanto o share of mind, o share of esteem, o share of market, e depois
em que medida é que essas variáveis de marketing podem transformar-se num acréscimo de fluxos financeiros previsíveis no futuro, que nos permitem avaliar a marca financeiramente como um asset no presente. Percebe a pertinência? Uhum. Muito bom. E organizou-me, portanto, um bocado os conceitos. Por exemplo, estamos a falar de criação de nomes, pronto, pilar da identidade. Estamos a pensar em design de logotipos, pilar da identidade. Estamos a pensar em publicidade, pilar do objeto. Estamos a pensar no place, estamos a pensar no objeto, por aí. Estamos a pensar na marca enquanto imagem, enquanto notoriedade, estamos a pensar na resposta. Estamos a pensar na marca enquanto valor financeiro, estamos a pensar na resposta. Permitiu-me criar uma espécie de taxonomia. Muito bem, concordo. Quer dizer, nós no marketing falamos, há anos que se fala na questão da fidelização, fideliza-se os clientes, não se fideliza, os clientes, as marcas cada vez gastam mais dinheiro supostamente para fidelizar os clientes, embora algumas eu não chamo isso exatamente esquemas de fidelização, mas às vezes são mais esquemas de amarração que não fidelizam nada, mas supostamente vão gastando algum dinheiro na fidelizar marcas e os clientes são cada vez menos fiéis. Não sei se deveriam ser ou não ser, não é uma questão de juízo de valor, mas na prática verifica-se que os clientes são cada vez menos fiéis. Eu falava aqui há uns dias com o Nuno Teles, que está nos Estados Unidos, e ele dizia-me que lá na Diageo, não é? Que ele é presidente, lá com a Guinness, ele dizia que para eles a questão da fidelização nem é o ponto central. A nossa estratégia é permanent recruitment. Quer dizer, é um bocado. Quer dizer, nós hoje em dia temos que estar. Claro que isto pode depende dos mercados, depende das categorias de produto, depende de muita coisa. Mas, de qualquer maneira, esta questão da fidelização parece que é cada vez mais frágil. O que é que acha que as marcas podem fazer mais alguma coisa do que fazem para isto ou não? É porque também se verifica um bocadinho, a minha experiência verifica um bocadinho que uma coisa é o que as marcas dizem que fazem, outra coisa é aquilo que elas efetivamente fazem, não é? E, portanto, as pessoas estão um bocadinho cansadas desse discurso monolítico, não é? Unilateral, não é? Eu faço os carecas terem cabelo, não é? E depois a pessoa utiliza o produto e o cabelo não cresce. Portanto, o que é que acha que as marcas podem fazer mais para tentar ganhar esta preferência? Olha, eu acho que, Carlos, inspirante no que está a dizer é exatamente isso, é consistência. Eu acho que cada vez estamos mais nisso, não é? Porque de antes havia isto tem a ver um bocado também com as mudanças digamos, de contexto tecnológico, de digitalização e tal. Eu sei que o Carlos também vai falar sobre isso. Não há dúvida nenhuma que de antes era possível uma marca dizer uma coisa e fazer outra sem grandes dramas, não é? E hoje isso já não é fácil. E, portanto, digamos, as inconsistências, por exemplo, naquilo que falávamos há pouco, no diálogo, nas relações de troca entre os seus diferentes públicos, eu estou a prometer a felicidade ao meu cliente e estou a espezinhar, estou assim num diálogo de esquerda, o meu pessoal, isto hoje não é aceitável. Porque antes, mesmo que eu descobrisse isso, não tinha como denunciar. Eu, cliente, eu, stakeholder. Não é cliente, é o stakeholder. Podia ser o cliente a denunciar porque queria ter cuidado com os empregados da marca, ou podia ser o empregado a sentir que os sonhos que eles estavam a prometer aos clientes não tinham nada a ver com o inferno que tinham dentro de portas. Não é? Eu acho que, e esta pandemia, por exemplo, foi um exercício estupendo, não é? Todas as marcas passaram a ser éticas. Éticas no sentido de se preocuparem explicitamente com o outro. E o que eu acho, Carlos, para o futuro, é que eu diria que o diálogo ético passou a ser indispensável. E então a pandemia, para mim, é uma espécie, nessa matéria, eu acho que em matéria de narrativas de branding, vai haver um antes e um pós-pandemia, estou convencido. Não, aliás, em muitas outras coisas da nossa vida. Mas foi tanto tempo a ter que mudar o discurso, que nós, estou convencido, como gestores de marcas, vamos daqui para diante passar a ter muito mais permanente e presente a possibilidade de uma narrativa ética. E uma narrativa ética vai, com certeza, obrigar-nos a ser mais consistentes, ou seja, não é o discurso já não pode ser mais eu vou fazer feliz quem quer que seja e depois não o fazer. Eu vou trabalhar para a sustentabilidade e depois não o ser. E, portanto, eu acho que
o que há mais a fazer é, por um lado, realmente assumir discursos éticos pertinentes com o passado da marca. Eu, se não tenho nada a ver com sei lá, imagino, pensar uma coisa qualquer, com um valor, sei lá, talvez não faça muito sentido uma petrolífera estar a falar em evitar o petróleo. Não faz sentido. Agora fará sentido que ela diga: eu sei que sou parte do problema, mas vou procurar ser parte da solução. Portanto, com consistência, face ao passado, não é? Procurar assumir com cuidado um discurso ético que seja credível. Porque quando nós começamos a armar em santos numa determinada área, tendo sido manifestamente pecadores, ninguém nos acredita, não é? Eu acho que é isso. Sinceramente, parece-me que é isso. Que é o que é muito difícil dizer, fazer receitas ainda por cima específicas, cada caso é um caso, mas para mim, a palavra que há muitos anos se fala sobre branding, que é a palavra consistência, acho que ganhou um acréscimo de pertinência nos tempos que correm e no futuro pós-Covid. Claro. Claro, sim, consistência, coerência, sei lá, proximidade, relevância, não são tudo questões. Também é isso. A consistência também é obrigatória por causa da transparência com que nós hoje vivemos, não é? Exatamente. Nós, no digital, as interfaces são cada vez mais transparentes. Por outro lado, eu cada vez, stakeholder, posso falar com mais facilidade denunciando tudo. Portanto, as próprias pessoas passaram a pensar que são marcas, no LinkedIn, no Instagram e tudo isso. E, portanto, vão passar a exigir às marcas que se comportem como pessoas. E eu acho que este círculo é muito evidente, não é? Nós hoje exigimos das marcas um comportamento ético que não nos passava pela cabeça há 20 anos. Porquê? Porque eu hoje estou no mesmo lugar do Instagram que está a minha marca X ou Y. Exatamente, concordo. Bem, Paulo, agora vou ter que ler, porque isto é uma citação longa, embora de um texto que eu escreveu. Já sei. É um texto. Achei graça ao Carlos ir buscar esse texto, porque é um dos. É uma das minhas divagações semióticas com um grupo de São Paulo. Eu tinha já cedido este texto. Portanto, é um texto, é relativamente a um paper sobre o Visa Go Advertising Campaign, em coautoria com Clotilde Pérez, Enéas Trindade e Pedro Elling. Um é espanhol, outro é brasileiro, sabe? Mas são eles, o Pedro Elling fez, eu conheci-o bem, ele é professor da Universidade de Múrcia, mas eu conheci-o bem na Universidade de São Paulo, porque precisamente com a Clotilde e o Enéas, que são da Universidade de São Paulo, criaram ali um núcleo de estudos de marca, muito na perspectiva do triângulo da marca e tal, e portanto passamos a trabalhar muito em conjunto nessa semiótica triádica da marca, e portanto esse exercício é feito por esse grupo. Portanto, tudo isso é um grupo muito centrado na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes. Eu não sei se é um pouco longo, mas de qualquer forma... É longo, é. É um texto um bocadinho longo. Se quiser, tiramos daqui. Eu também tenho aqui na frente. Um bocadinho, talvez, comentar isto, não é? É. Eu acho que aqui, deixe-me ver, portanto, as palavras-chave é Liberty and Mobility, Advertising, Postmodern Social Culture. Eu estou-me a lembrar. Carlos, pondo isto em conversa simples, a ideia foi num congresso de semiótica. O problema da semiótica, já agora, parênteses, é que às vezes, e eu quando leio estes papers, eu deste grupo era o menos semiólogo, portanto às vezes há uma linguagem um bocado hermética demais e que nem sempre passa. E eu acho que um dos exercícios que nós no marketing temos que fazer quando temos algum contacto com a semiótica é retirar-lhe alguma complicação dos termos para que ela seja fácil de passar, especialmente no mercado. Então, com esta ressalva, o que é que estava aqui em causa? Era analisar uma campanha que fez bastante sucesso da Visa em 2010, que era o Go Dot, e que não sei se o Carlos é capaz de se lembrar porque ela foi muito notória. Tinha a palavra Go. Olha, um bocadinho, eu relembrei esta campanha quando, aqui há uns anos, há menos anos, o novo presidente da Câmara Municipal do Porto passou por Porto, ponto.
Pronto, exatamente. Eu não sei, porque nunca falei com ele sobre isso, mas não sei se ele não se inspirou nesta campanha do gol. Se não se inspirou, podia ter inspirado. É um bocadinho a ideia de criarmos uma espécie de slogan rapidíssimo, em que o DOT diz assim, pronto, ponha os pés na terra, ponto, Porto, ponto, gol, ponto. E, portanto, há aqui uma certa estabilidade que é dada pelo ponto. Mas a ideia principal era que esta campanha trazia algo que tem muito a ver com o dito mundo pós-moderno, em que nós, na publicidade, como nas outras coisas do mundo pós-moderno, acabamos com determinados paradigmas muito institucionais, com determinadas ideologias muito estabelecidas, e, portanto, a mobilidade, que no fundo é o que é o eixo da campanha, Go, tem também a ver muito com a liberdade, ou seja, vá para onde quiser. E esta campanha, em vez de propor cenários específicos, com o Go ponto, olha, vá e faça o que quiser, ou seja, é a desconstrução completa de uma mensagem muito codificada. E é nesse sentido que ela foi usada um bocadinho como, em 2010, portanto temos que recuar 10 anos, para mostrar os novos caminhos que a publicidade pode ter e a comunicação das marcas. Ou seja, em vez de propor cenários relativamente fixos e ideológicos, pelo contrário, faça o que quiser. O que isto é um bocadinho libertário, é sem dúvida pós-moderno, e depois também aquela escola da Universidade de São Paulo, das Comunicação e Artes, é uma escola muito nesse sentido, por isso é que eles são muito criativos. Eu, aliás, aprendi muito com os brasileiros a criatividade sem fronteiras, não é? É isso que eu acho que eles nos trazem a nós, e nós trazemos talvez um bocadinho mais de rigor metodológico. Sinceramente é isso que eu senti. E, portanto, o que o Carlos aí está a ver nesse artigo é uma espécie de hibridagem entre os rigores maiores dos portugueses e dos espanhóis e aquela criatividade desenfreada da análise semiótica dos brasileiros. Mas a campanha é espetacular, essa campanha, e foi muito pioneira nessa altura. Sim, eu me recordo. Vamos lá ver, hoje em dia não se pode falar de marketing nem de marcas sem falar na questão do digital. Na sua perspectiva, o que é que o digital está a trazer neste momento de novo à gestão de uma marca? Se calhar era capaz de lhe sintetizar em dois aspectos. Um que eu diria mais antigo um bocadinho, e que eu sempre que me perguntam estas coisas do digital e do branding, eu tento sempre dizer, o Carlos é da minha idade, somos do tempo em que dizíamos que uma marca para comunicar tinha dois grandes modelos, não era? Um que era pôr um vendedor de pastinha ao ombro e a ir bater à porta dos clientes, tinha a vantagem de ser interativo, tinha o inconveniente do custo por contacto ser tremendamente elevado, e depois, quando era preciso mass marketing, tínhamos que arranjar assim um artifício novo da Revolução Industrial, que era a publicidade, que tinha a grande vantagem do custo por contacto ser baixo, mas a interatividade zero, não é? Depois havia assim umas coisas, responda com um cupom e por aí. Parece que estamos a falar de arqueologia e estamos a falar há 30 e tal, 40 anos. Portanto, eu acho que o digital, a primeira coisa que trouxe foi interação alta com custo baixo. Isto muda tudo, ou seja, nós passamos a poder falar com as marcas a poderem falar connosco, eu a poder dizer de mal das marcas sem problema nenhum, porque essa é que é a grande questão, quer dizer, o empowerment dos stakeholders face às marcas, especialmente às marcas poderosas, passou a ser extraordinário, não é? E isso é que eu acho que muda a própria postura que a marca tem que ter face aos seus diferentes stakeholders. E tem que ser ética, não por ética, mas por estratégia. Esta, para mim, é a primeira grande mudança. Depois, aquilo que estávamos a dizer, não é? As pessoas passaram a poder também ser marcas, não é? Elas são, ou melhor, sempre foram, só que não tinham meios para ser de forma global. Eu hoje, aqui na minha secretária, ou Carlos na sua, podemos comunicar para o mundo e dizer aquilo que nos vem à cabeça. E, portanto, nós próprios temos capacidade de mass communication sem gastar onde estão.
E é isso que faz com que obriguemos as marcas à disciplina que nós tínhamos para nós próprios. E aquela história do marketing pessoal que nós tínhamos de antes, não é? Passou a ser muito mais pertinente para nós, mas o que eu acho é que passou a ser uma lição perfeita para as empresas que têm que pensar nessa consistência, da mesma forma que eu não posso andar a dizer para a esquerda uma coisa e para a direita outra, porque alguém me vai denunciar, não é? Ou seja, acho que tudo isto, claro que é um wishful thinking, não é? Mas o wishful thinking é, o bom desta questão é que o branding passou a ter que ser mais ético, não por ética, mas por estratégia. Os políticos é que precisavam de marketing. Lembrei por causa dessa situação de estar a mencionar, de fazer uma coisa para um lado e dizer para o outro. Lembrei-me agora disto. Não é? Porque isto, no fim de contas, tem a ver, não é, com a percepção que as pessoas têm da marca que eles são, ou que alguns deles são. Não é? Claro. Mas, enfim. E até está a falar de uma coisa, Carlos, que eu também acho que é importante, que é a própria imagem de marca, não, vamos tirar a palavra de marca, a imagem que o marketing tem naqueles que não são marketeers, não é? Nós ainda hoje temos um bocadinho aquela imagem dos tipos que andam a compor a verdade, andam no fundo, a vender, enfim, em linguagem assim mais corrida, a vender gato por lebre, quando é o oposto do que deve ser o marketing, não é? É o oposto do que deve ser o marketing. E por isso é que, se calhar, esta transparência a que somos hoje obrigados, ou esta consistência, por força da transparência, portanto é assim, é que é a consistência por força da transparência, é que nos faz com que nós realmente, se queremos ser bons marketeers, temos que ser estruturalmente honestos. Eu sempre fui defensor da ética no marketing e, aliás, custou-me alguma coisa em termos profissionais. Acredito com o anterior CEO, que o que eu só queria era não mentir às pessoas, mas pronto, eu achava que tinha mais impacto. Só que, Carlos, há 30 anos, ela, estrategicamente, até podia ter razão. Claro. E agora, estrategicamente, não tem razão nenhuma. Não tem razão nenhuma, não. Enfim. Uma outra questão mais ligada à questão do marketing, isto é mais formal, mas enfim, nós quando aprendemos o marketing dos basics, não é? Falamos naqueles esquemas do STP e depois do marketing mix, e essa coisa para aí fora. Ah, sim. E eu agora tenho aqui uma tese, não é minha, certamente, mas eu tenho uma tese que é um bocadinho, é revolucionária, não é revolucionária, vá lá, o que eu quero dizer com isto? De alguma forma põe em causa os fundamentos do que seria o novo marketing científico a partir dos anos 60, enfim, o Kotler e outros, e não foi o Kotler, não foi o McCarthy, que lançou aquela ideia dos 4 Ps. 4 Ps. Essa coisa. Preciosa, diga-se. Graças a Deus que houve alguém que teve essa ideia fantástica. senão não estávamos aqui. Mas estaríamos com outra forma qualquer. Eu, ao fim de uns anos, ousaria dizer que agora, digamos que, na perspectiva atual, os 4 Ps são da ótica da produção e não são da ótica do mercado e do marketing. Porquê é que eu digo isto? Porque, segundo eu me recordo, não é, quando eu aprendi, até ensinei, às vezes ensinamos estas coisas, não é? O que é que era basicamente aquilo? Depois de escolher o segmento, o target, etc., íamos escolher qual é o melhor produto, o melhor preço, a melhor forma de distribuição, a melhor forma de comunicação. Isto é claramente, está bem, que é pressupondo que conhecemos o mercado. Mas, de qualquer maneira, isto é muito na ótica de dentro para fora, não é? Sim. E não na ótica que me parece. Tanto que eu menos disse, até escrevi agora, enfim, num dos meus últimos livros, eu dizia que eu acho que este conceito dos 4 Ps, no outro dia até desafiei o professor Kotler nisto, mas ele não... O que é que ele disse? Não se foi abaixo, diz, não, continua a ser muito importante os 4 Ps, continua a ser muito importante. Aliás, eu tenho uma entrevista até que está escrita, porque eu não gravei. Depois há de me mandar, Carlos, porque isso deve ser precioso. Ele está com o quê? Com 80 Zis, não? Fez ontem 90 anos. E fez lá agora? E a entrevista que o Carlos fez foi agora? É há um mês. Isso é precioso. Foi há um mês. Mas ele dizia, não, os 4 Ps, depois vem falar um bocadinho daquela coisa, do desenvolvimento dos 4 Ps. Ok, tudo bem, está certo, naquela forma de abordagem está certo. Mas o meu desafio era um bocado, eu tentei, mas não consegui, não é? O meu desafio era um bocadinho naquela perspectiva que hoje em dia as coisas têm que ser feitas um bocadinho ao contrário, não é? Feitas centradas bem no cliente e no mercado e tentar construir a proposta de valor e ajustá-la a cada momento, não é? O tal quase one to moment, não é? Sim, one to moment, depois, exatamente. Um bocadinho cada vez mais, até porque começam a haver instrumentos hoje em dia que permitem isso, antigamente não havia. Claro.
Mas pronto, ele de facto não saiu muito daquela coisa como lhe competia, se calhar. Tem 90 anos, tem 90 anos, mas portanto ele ainda hoje acredita muito na lógica do marketing mix, 4Ps, não é? Dessa didática. Ainda vai muito nessa Pois, lógica, não é? Eu não sei... Por acaso ainda não li o livro dele, ainda não li, já o comprei, tenho cá em casa o Marketing 5.0, mas sabe que é curioso que aconteceu aqui uma coisa até, não é que eu enfim, não inventei nada, nem quem é que sou eu, mas este meu último livro, não é, que eu chamei Marketing Pós-Digital, foi lançado em outubro. E eu lá, confesso que eu não fazia a mínima ideia, tanto que o livro do Kotler foi lançado agora em abril. Eu falo lá que, então, a seguir ao Marketing 4.0, parecia evidente haver o Marketing 5.0 e depois construo um bocadinho o que é que eu acho que é o Marketing 5.0, mas que basicamente chamo o Marketing pós-digital na perspectiva depois do digital estar perfeitamente integrado e já não ser um fator diferenciador, etc. por aí fora. E agora é curioso que apareceu o livro Marketing 5.0, eu fiquei assim um bocado atrapalhado, assim, bem, quer dizer, certamente que o professor Kotler não foi copiar por mim, não podia, não é? Eu é que pareço um bocadinho já desarticulado. A minha preocupação era ver se havia alguma desintonia entre... Exatamente, sim. Curiosamente, a tendência dele também é um bocadinho... Enfim, de contas são as tendências que se vão verificando e que eu não inventei nada de novo, que é a questão da integração das tecnologias, da humanização da relação com as pessoas. Não é? Ele muito ajudado também, porque ele tem feito as coisas em colaboração, não é, com outros... Ele tem tido esse mérito, por exemplo, no branding, que é aquela área que eu mais acompanhei assim em minúcia, não é? A partir de certa altura, não sei qual é a edição, mas é para aí a 10ª, ou 11ª, ou 12ª, ele ter feito a ponte com um tipo que é excepcional, com o Keller. E realmente ele passou a ter uma visão da marca. Ele era extremamente reducionista relativamente à marca, como os dois sabemos, não é? A marca era um... Não, e ele tem sabido acompanhar de indivíduos muito interessantes. Inclusive agora não sei se está a par deste último projeto dele. Isto é curioso, sendo ele um homem da escola de Chicago, não é? De mais conservadorismo, não é? Ele tem feito, não sei se viu alguma coisa com o Cristiano Sarkar. Sarkar e agora lançaram um projeto que se chama Wicked Seven Project, não sei se viu já. Não, para mim é novo o que o Carlos está a dizer. Ele por acaso convidou-me, porque eu tenho tido uma relação, eu conheci-o em Portugal aqui há muitos anos, o professor Kotler. Naquelas vindas que ele teve... Sim, eu conheci-o, até almocei uma vez com ele. E então temos mantido alguma de vez em quando há uma relação, de vez em quando trocamos algumas coisas. E não do ponto de vista científico, mas temos trocado algumas opiniões. E é curioso que ele, aliás, ele já tinha escrito um livro em que ele punha em causa, não era pôr em causa o capitalismo, mas era pôr em causa o capitalismo no formato que está a ser posto em prática. Isto é, o que é que ele diz? Cada vez mais se verifica, não é? Que há leques salariais cada vez mais... há um gap maior entre quem ganha mais e ganha menos, a nível dos países também. E, na perspectiva dele, ele diz isto é um bocadinho quase um exercício de autossuicídio do capitalismo, porque qualquer dia não há mercado. Quer dizer, pronto, exagerando, mas ele diz cada vez estreita mais o mercado, porque cada vez há mais pessoas, de facto, com mais capacidade financeira, mas há muitas mais, não é? Sem capacidade financeira. E então... e é curioso que então este Wicked Seven Project é uma coisa engraçada, vale a pena espreitar lá se tiver... Sim, estou a tomar nota. É um projeto que visa, quer dizer, ele, na essência, é utópico nesta perspectiva. Eles não querem mudar o mundo, nem podem mudar o mundo. Mas, muito ajudado por esse Cristiano Sarkar, eles fizeram um modelo de um conjunto de situações que têm que ser resolvidas, desde mega tendências, etc., que têm que ser resolvidas no sentido de corrigir, de alguma maneira, ou ajustar a economia de mercado a uma economia um bocadinho mais consciente, a um capitalismo mais consciente, a uma stakeholder economy, etc. E depois, pronto, a base disto há um site em que eles depois recolhem opiniões sobre quem quiser, não é? Pessoas, enfim, da academia ou não, sobre contribuições para tentar resolver aqueles assuntos e, naturalmente, depois farão uma divulgação daquilo junto das mais diversas entidades. Mas é um projeto engraçado porque eu achei curioso ver o professor Kotler, uma pessoa muito tradicional, conservador, etc. Sim, é? completamente. De repente entrar, aliás, ele tem um livro agora que eu não me lembro, que é qualquer coisa sobre o capitalismo já, não me lembro agora o nome, mas é que ele já põe em causa muita coisa. E agora enverdar por este projeto, aliás, eles fizeram uma apresentação online deste projeto, e ele falou
Christian Sarkar, e pronto, e apresentaram o... Mas é interessante porque, pronto, começa-se a discutir, não é? Aliás, há uma organização nos Estados Unidos que se chama Conscious Capitalism Org. Portanto, começa a haver até empresas, não é, preocuparem-se com esta questão que tínhamos a falar há bocadinho, que mencionou, que é a questão basicamente dos stakeholders e não só os acionistas ou só, digamos que, os clientes. Não é? Como uma questão de sobrevivência das empresas e do próprio sistema. O que me parece, de facto, bastante interessante. Se pensarmos num país como uma marca, numa unidade integrada como uma União Europeia, ou como a Federação dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou o que seja, como uma marca, e não tivermos miopias relativamente aos stakeholders, enquanto eles todos não tiverem de alguma forma satisfeitos com as relações de troca que têm com a marca-mãe, a instituição, não está a funcionar bem. E nesse sentido eu até percebo, por exemplo, o anticapitalismo radical, não é? Só estão uns bem tratados e os outros estão mal. Não, acho que essa stakeholder economy, esse conceito de stakeholder economy pode ser verdadeiramente uma saída para a descoberta de modelos políticos que nós estamos a precisar, não há dúvida. Esta democracia nossa tradicional e eu não sou comunista, mas evidentemente que tem muitas limitações. Como os comunistas têm milhões de limitações. Mas há aqui é desde os anos 80, não é? Eu não me esqueço, ao Carlos, é por isso que isto ter uns aninhos dá uma vantagem enorme, não é? Como é que era? O Samuelson, nos meus estudos de economia, eu quando comecei a estudar economia, o Samuelson a criar a sua 10ª não sei quantas edições, o Samuelson era o Kotler da economia na altura. E dizia ele num prefácio, eu devo ter esse livro aí, anos 70, e este livro está modificado porque do capítulo, sei lá, do 10 ao 16, eu passei a incluir todos os fundamentos da economia marxista, porque, quer queiramos, quer não, eu sou americano, ele dito, o mundo, metade é regido pela economia marxista. Em 74, se ele tivesse podido viajar 12 anos depois, nada disto é verdade. Eu tenho a sensação, desde o final dos anos 90, que vivemos, para quem seja de marketing e queira analisar a economia política um bocadinho à luz do marketing, estamos completamente órfãos. Bem, tinha aqui uma última questão que de alguma forma já foi respondida. Eu tinha aqui que dizia quais são os principais desafios que entende que vão surgir para a gestão e valorização das marcas no futuro, quais são os verdadeiros fatores de sucesso, enfim, entre aspas, que conselhos é que poderia dar, entre aspas não, mesmo conselhos é que poderia dar a um gestor de marca. De alguma forma já tocou nestes aspectos. Sim, olha, pegando agora nestas últimas ideias e na pergunta que me pôs dos 4 Ps, ou dos 5 Ps, ou dos 6 Ps, eu era capaz, assim, numa tentativa de síntese, eu continuo a achar que a proposta de marketing inicial parece-me interessante, não é? Quer dizer, a proposta dos anos 60, do McCartney e de um tipo fundamental que é o Levitt, não é? Do seu marketing maiop. Antes do McCartney e do Kotler, cada um tem os seus santos de estimação, não é? Para mim, o meu santo de estimação é o Levitt e o marketing myopia, e eu acho que, apesar de tudo, nós todos somos herdeiros dessa ideia de que um produto não é produto se não tiver se não produzir uma satisfação. E é por isso que o Carlos dizia muito bem, temos que fugir da lógica do produto e da tangibilidade para a lógica do intangível e daquilo que ele produz, porque é aí que está o valor, indiscutível. Portanto, não dizendo mal dos 4 Ps, eu diria que, enfim, os 4 Ps fazem sentido, porque é uma espécie de... Os 4 Ps têm a vantagem de serem simples, não é, Carlos? Product, Price, Place and Promotion. Eu estou mais de acordo com 4 Ps do que com 6 Ps. No Carlos lembra-se depois dos serviços, depois é o Process e o People. Porque os 4 Ps é muito na ótica da oferta, ou melhor, tem 3 na ótica da oferta e 1 na ótica da procura, que é o caso do preço. Não é? O preço é uma espécie de validação da minha proposta de valor. Mas eu prefiro passar dos 4 Ps, não para os 5 ou 6 ou 7, e para os exercícios de lucubração de cada professor, mas para a infinitude, que é o que nós vivemos hoje. Nós hoje podemos pôr uma marca
voltando à nossa questão de marca, em qualquer coisa que o façamos, não é? Nós hoje eu hoje tenho uma ideia aqui consigo, vamos dar uma marca a isto e vamos embora, não é, Carlos? Portanto, hoje e que marketing mix vamos usar? Olha, o que sair do interface entre o Carlos e eu. Não, a questão que eu estava, não é pôr em causa, mas quando eu estava a falar um bocadinho dos 4Ps, é que hoje em dia é tudo muito mais dinâmico. Quer dizer, claro, evidente. Os 4Ps pressupunha um exercício anterior e depois dava a ideia, fecha a porta, lança o produto. Não é? Hoje em dia é tudo mais dinâmico, não é? Não pode... É, muito mais interativo. Deixa-me fazer a primeira porta e já vou poder pô-la no mercado e verificar. Claro. Evidentemente, também acho que é muito importante, Carlos, e agora então para essa conclusão. Também nunca me pareceu que uma marca deva ser gerida por estudos de mercado, não é? Precisamente porque nem o Carlos nem eu, para as nossas vidas, eu não vou agora ver que camisa trago hoje em função do que o mercado diga que é a minha camisa. O Carlos está com a sua, eu estou com a minha, porque o Carlos tem uma personalidade e eu tenho outra. E não vamos os dois fazer um estudo de mercado sobre qual é a melhor camisa que vamos usar. O que eu me parece é que o estudo de mercado, no fundo, deve ser em que medida é que o Paulo pode usar esta camisa e o Carlos essa, e criar uma mensagem, e aí sim a interatividade total, para ver em que medida isto se adapta à proposta que eu faço e a sua se adapta à proposta que o Carlos faz, não é? Ora bem, e eu acho que é isto, novamente, e para concluir, portanto, os marketings mix é todo o exercício de interação entre enfim, o emissor da marca, se é que ele existe ainda, porque depois a emissão também passa a ser circular, e a recepção, para que a todo momento eu tenha essa monitorização. Com uma palavra-chave, Carlos: consistência. Com certeza. Completamente de acordo, completamente de acordo. Eu agora estava a recordar um bocadinho que, a propósito do Kotler, ele também já afirmou o seguinte, só que achei engraçado. Quando ele diz assim, quando dizem que eu sou o pai, dizia ele, quando dizem que eu sou o pai do Kotler, então o Levitt é o avô. Diga-me isso, Carlos. Não, ele afirmou isto, não foi nesta... Portanto, quando dizem que... E quem é que dizia isso? Quando me chamam, disse o Kotler. Quando me chamam o pai. Eu vi escrito. Ele diz assim, quando me referem que eu sou o pai do marketing, então temos que dizer que o Levitt foi o avô. Olha, adoro isso. Eu costumo dizer... Quando eu começo assim nos basics, primeira aula de marketing, olha, meninos, tenho aqui um grande livro, é a Bíblia. Claro. Só que para mim isto é um evangelista. Uhum. Porque este homem que escreveu isto, e este livro, e este tratado, e os 4Ps, que depois podem, enfim, que criou todo este edifício conceptual, para mim, foi ouvir o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é o marketing maiópia do Levitt. Sim. Claro. E o que eu acho é que, e eu gosto muito de saber essa admiração através dessa frase que o Kotler tem para o Levitt, porque, no fundo, a obra do Kotler tem muito mais significado se for feita na decorrência da inspiração do Levitt, que ainda por cima é mais velho que ele, para aí 20 anos, não é, Carlos? Deve ser. Eu acho que o Levitt escreve aquilo em 60, portanto 40. Talvez, não há a diferença não seja muito grande. Para mim, é isto. O Kotler é um grande evangelista do Jesus Cristo, que é o Ted Levitt. Estamos de acordo, Carlos? Está muito bom. Paulo, gostei imenso desta conversa. Penso que foi, enfim, não obviamente não subestimando as outras pessoas com quem eu conversei até agora, mas acho que tivemos assim, uma conversa assim, bastante aberta. Adorei, Carlos. Foi muito pessoas bom. Que gostam destas coisas também. É verdade, empolgamos com isto. Para além de ser as nossas profissões, também gostamos destas coisas. E eu, assim, se me permite, é muito a imagem do marketing em Portugal, quando vi tantas vezes na presidência da Associação Portuguesa de Marketing, não era? A fazer os convites aí, enfim, com as suas iniciativas permanentes, portanto, enfim. tenho um apreço especial pelo seu entusiasmo e pelo seu missionarismo do marketing em Portugal. Por isso, Carlos, foi ótimo. Eu sinto que sentimos os mesmos problemas e temos ainda por cima, que temos uma linha cronológica muito próxima, vivemos ao mesmo ritmo e fizemos parte da mesma jornada. É muito bom. Bem, muito obrigado, Paulo. Obrigado também, Carlos, por tudo. As maiores felicidades e foi um prazer, está bem? Igualmente. Obrigado.